Bom, então pessoal, a gente vai dar início então ao nosso capítulo 2, tá? Que tem como objetivo a gente apresentar alguns conceitos básicos, né, e as relações estequiométricas que a gente vai utilizar ao longo de todo o curso, né? Aqui aparece uma grandeza muito importante que é utilizada com bastante frequência no projeto e análise de operação de reatores, que é a conversão, tá? Especialmente quando a gente está falando de sistemas simples, né, nos quais ocorre apenas uma reação. Quando a gente está trabalhando com reações múltiplas, né, como a gente pode ter mais de um produto, né, mais de uma rota de reação, a gente trabalha com outras definições também, que é o rendimento e a seletividade. Mas inicialmente a gente vai analisar sistemas, né, compostos de apenas uma reação, né, para então estender para múltiplas reações, e aí a gente vai fundamentar bastante esse conceito de extensão e conversão da reação. Bom, então tem na parte inicial aqui, né, uma introdução, né, falando sobre tipos de sistemas, variáveis como frações molares, concentrações. Eu recomendo que vocês façam ah, uma revisão, né, deem uma olhada nesse material. Eu vou direto, né, para os sistemas reativos, né, mais especificamente no material que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Então, basicamente, uma reação ela é representada genericamente, né, como essa que eu coloquei aqui, tá? As letras maiúsculas indicam então as espécies, A e B são os reagentes, C e D são os produtos, as letras minúsculas representam o que a gente chama de coeficientes estequiométricos. Então, esses coeficientes eles assumem valores numéricos, podendo ser inteiros ou não, tá? Obviamente que positivos. Então, os coeficientes estequiométricos, né, eles estabelecem proporções relativas, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nessa reação, A moles de A reagem com B moles de B, formando C moles de C mais D moles de D, certo? Então, assim, essa proporção ela é sempre obedecida ao longo que a reação se processa, né, evidentemente. Se eu multiplicar toda a equação, né, pensando isso aqui como uma equação por 2, significa então que 2A reagem com 2B, formando 2C mais 2D. Então a gente passa a ter o que a gente chama de outra realização estequiométrica, tá? Então assim, não se apeguem aos números dos coeficientes estequiométricos, mas sim a relação estabelecida entre eles. Então, por exemplo, 2 moles de A reagem com 1 mol de B. Logo, 4 moles de A reagem com 2 moles de B. Então, essa relação é que é, né, importante, essa razão entre os coeficientes estequiométricos, tá? A reação, né? Obviamente a gente não vai trabalhar aqui com balanceamento de reações, a gente vai supor que para o projeto que a gente vai realizar a reação já está balanceada, mas é extremamente importante, né, que a reação esteja balanceada, porque isso garante, né, que o princípio da conservação da massa ele é automaticamente satisfeito, ou seja, que nenhum átomo está sendo destruído nem criado. Então, assim, pelo balanceamento, né, se do lado esquerdo da reação eu tenho tipo duas moléculas de oxigênio, do lado direito eu tenho que ter essas mesmas duas moléculas de oxigênio, uma vez que nenhuma molécula nova ou nenhum átomo novo pode ser criado, certo? Nesse curso a gente vai adotar uma convenção. Essa convenção ela é importante, né? Ela é bastante adotada em diversos livros de cálculo de reatores, que é a convenção dos coeficientes estequiométricos com um sinal. Então, esses valores aqui, né, A, B, C e D, minúsculos, eles são os coeficientes estequiométricos, números, tá? Positivos. Portanto, mas para os reagentes a gente vai assumir então essa letra grega aqui, Ni, tá? Para qualquer espécie, né? Ni A indicando que é da espécie A. O sinal negativo do coeficiente estequiométrico quando ele for um reagente e o sinal positivo quando ele for um produto. Para que isso, tá? Como a gente vai escrever relações estequiométricas, a gente teria que ficar fazendo sempre esse se lá no final. Se for reagente é assim, se for produto é assado. Por quê?
Porque os reagentes, à medida que a reação se processa, eles são consumidos, então eles desaparecem, tá? Enquanto que os produtos aparecem. Então, no termo de geração que vai aparecer nos balanços materiais, eu teria que ficar me preocupando se eu estou falando de um reagente ou se eu estou falando de um produto para colocar o sinal de mais ou de menos. Quando eu assumo previamente, né, essa convenção para os coeficientes estequiométricos, eu não preciso me preocupar com isso. Então a gente pegou a reação balanceada numa realização qualquer estequiométrica, escreve os coeficientes estequiométricos convencionados, tá? Os NIS, para que a gente possa então, na hora de efetuar o balanço, usar genericamente NI, sem se preocupar se ele é reagente ou se ele é produto. E, bom, então a gente vai ter o sinal negativo para os reagentes, né, e sinal positivo para os produtos. Na hora de escrevermos nossas equações, a gente vai ter então uma notação mais compacta também, uma vez que a gente não precisa escrever uma equação para os reagentes e outra para os produtos. Certo? Bom, aqui é só uma constatação, eu deixo para que vocês analisem, né, que uma vez que a relação ela está balanceada, obviamente que a massa que entra é igual à massa que sai, porque o número de átomos, os átomos que entram todos ou saem, e esse átomo tem uma determinada massa atômica. Mas aqui a gente não vai lidar com balanceamento, tá? A gente vai considerar que a reação fornecida ela já é balanceada. O tempo todo nós estaremos analisando sistemas reativos, tá? Um sistema reativo, seja ele batelado ou seja ele contínuo, né? A gente vai então pensar nele como essa caixa preta, né, onde ocorre essa reação, porque pode ser um ou mais reatores, uma alimentação, onde eu tenho no mínimo os reagentes. Eu falo no mínimo porque eu posso ter sim na corrente de alimentação algum produto, e isso é bastante comum na indústria porque a gente tem o reciclo, né? E a reação se processa, seja ao longo do tempo, seja ao longo do espaço, a gente então tem a corrente de retirada do reator. Tá? Aqui é importante que a gente faça essa abstração, né? Quando eu estiver analisando um sistema contínuo, essa entrada ocorre num instante e a saída ocorre num instante posterior, após a batelada. Quando eu estou falando de sistema contínuo, né, essa entrada e a saída acontecem continuamente. Porém, para fazer a análise, a gente, né, considera tipo a mesma figura. No entanto, a interpretação ela é um pouco diferente. Então, ali eu vou considerar que o subscrito zero significa na alimentação do reator, tá? Enquanto que sem o subscrito, né, eu teria então na saída do reator. Então, Na0 aqui é o número de mols da espécie A na entrada do sistema reativo. Na é o número de mols da espécie B no sistema da espécie A no sistema reativo, na saída do reator. Obviamente, né, que se a reação se processa ali dentro do meu sistema reativo, os reagentes vão tendo seus valores diminuídos, uma vez que eles vão desaparecendo, as moléculas são rearranjadas para formar os produtos, certo? Ainda eu coloquei aqui uma indicação de V volume, tá? Que geralmente o que a gente vai ter aqui é uma mistura, uma solução, que vai ter um volume inicial V0 e um volume final V. A gente vai analisar que acompanhar essa variação, né, possível de volume, ela é muito importante, uma vez que a gente vai trabalhar no projeto de reatores com a grandeza concentração, que é número de mols dividido pelo volume da mistura, certo? Outro conceito importante é o conceito de reagente limitante. Então, quando eu tenho mais de um reagente, o que é bastante comum nas reações, né? Não obrigatório, porque eu posso ter uma reação de decomposição ou de isomerização de um reagente, né? Uma reação onde eu só tenho um reagente. Mas quando eu tenho mais de um reagente, né, o que é bastante comum são dois reagentes, eu posso alimentá-los em proporção estequiométrica, ou seja, pela mesma proporção dos seus coeficientes estequiométricos, ou isso pode não ocorrer, fazendo com que um esteja em excesso e outro esteja, logo que não está em excesso, né, está faltando, é o que a gente chama de reagente limitante. Então a gente vai ter um reagente em excesso e um reagente limitante. A gente precisa identificar quem é o nosso reagente limitante, tá?
Por quê? Porque a gente vai definir a conversão e é muito interessante que a gente faça essa definição para o reagente limitante, né? Eu posso calcular a conversão de qualquer reagente, porém, como o limitante, né? Se a reação se processar, né, até a completa extinção do limitante, ainda vai existir alguns mols do reagente em excesso. Isso significa que a conversão, pela sua definição, que é o número de mols que reagiu sobre o que foi alimentado, vai ser de 100% apenas para o limitante. Ou seja, no máximo eu vou ter a conversão de 100% para o limitante. Então é muito importante, né, que eu utilize na minha análise, ali escolha o reagente limitante para fazer o cálculo da conversão. Tá? Bom, como é que a gente faz para avaliar, né? Bom, normalmente aqui também eu vou dizer quem é o limitante, tá? Mas é básico, né, com os seus conhecimentos prévios de química, que vocês saibam identificar quem é o limitante. Então, se eu dou uma determinada quantidade, né, de massa ou matéria, né, eu posso converter um no outro através da massa molecular. Mas se eu pegar o número de mols que eu estou alimentando meu sistema e dividir pelo coeficiente estequiométrico, a mesma coisa eu faço para o reagente B. E aí eu coloco um sinal de menor ou maior ou igual. Quando eu tenho então Na0 sobre A menor do que Nb0 sobre B, logo, né, o A está sendo alimentado em uma proporção inferior à proporção que seria estequiométrica. Então, ele é o limitante. Tá? Da mesma forma, se Na0 sobre A for maior do que Nb0 sobre B, B é o limitante. Se por um acaso, né, isso for uma igualdade, então a gente tem nenhum reagente é o limitante, né? Ambos são os limitantes e estão em excesso, digamos assim, tá? Então não tem diferença eu escolher o A ou o B como limitante. Como aqui a gente vai trabalhar genericamente com reagente A, B, produto C, D, a gente vai utilizar a nomenclatura utilizada no livro do Fogler, que o A é o reagente limitante. Tá? Aqui, obviamente, a gente tá usando essa representação através dessas letras, mas na verdade a gente está falando de espécies. Então, quem batiza elas, né, quem diz quem é o A, quem é o B da reação, somos nós. Então, a gente vai utilizar de maneira geral o A como reagente limitante. Então, vamos pensar, né, no meu sistema reativo, e aqui eu estou utilizando a análise no tempo, né, só porque ela é mais, né, palpável. Vamos pensar que inicialmente no tempo igual a t igual a t0, eu tinha essa tabelinha aqui preenchida, né, quanto que eu alimentei. E digamos que uma determinada quantidade arbitrária, né, variável, né, qualquer, reagiu do A. Para facilitar, né, essa análise, eu vou dizer que reagiu A vezes uma variável qualquer x. Tá? Então, assim, eu que estabeleci aqui, reagiu a x. Porque a estequiometria precisa ser obedecida, obrigatoriamente, né, B reagiu Bx, formou Cx e formou Dx. Tá? Seja x qualquer valor positivo. Certo? No final, eu vou ter então Na, Nb, Nc, Nd. Então vamos fazer aqui essa seguinte análise, né? Imagina assim, eu tinha no início, reagiu, desapareceu, né? Formou, apareceu. Então no final, Na vai ser igual a Na0 menos o que reagiu, da mesma forma para o B. Já para o C e para o D, se formou Cx, se formou dx. Então observe que aqui já aparece o sinal de menos e aqui o sinal de mais, certo? Lembre-se que isso vai ter uma relação com os nossos coeficientes convencionados estequiométricos ali, né? Com sinal negativo para os reagentes e positivo para os produtos. Eu posso definir como ΔNA o final menos o inicial, ΔNC o final menos o inicial. Então a variação sofrida por qualquer espécie é o final menos o inicial. Tá? Bom, óbvio que o final menos o inicial para os reagentes, uma vez que eles são consumidos, isso vai ser negativo, enquanto que para os produtos isso vai ser positivo, tá? Uma vez que foi formado.
Então, o que acontece, né? Observe que se eu dividir, né? Pegar essa equação aqui, essas quatro equações aqui e isolar x, tá? É a mesma quantidade nas quatro equações, tá? É a mesma variável. Então eu vou ter delta NA dividido por menos A, delta NB dividido por menos B, delta, né, delta NC dividido por mais C e delta ND dividido por mais D. Esses valores têm que ser iguais. Genericamente, né, quem é NA, pelo que a gente definiu, menos A. Quem é NB, menos B. Quem é NC, mais C. E ND, mais D. Então, essa é a nossa relação estequiométrica. Genericamente, para uma espécie I, né, I podendo ser A, B, C ou D, a gente tem que ΔNI sobre NI é constante. Então, assim, eu poderia passar um quadro aqui para dizer, né, para vocês que essas relações elas têm que obrigatoriamente ser satisfeitas ao longo, né, do processamento da reação. Tá? Essa grandeza ela recebe um nome, tá? Ela se chama extensão ou grau de avanço da reação. E normalmente a gente utiliza, né, para essa variável a letra grega alfa. Então, alfa é uma propriedade, né, da reação, tá? E que consiste na variação de qualquer espécie dividido pelo seu coeficiente estequiométrico com um sinal convencionado, certo? Então, alfa é sempre uma grandeza positiva. Observe que no início, né, eu tinha Na0, Nb0, então para qualquer valor na espécie que eu decida calcular o alfa, no início o alfa é zero. Então, a reação começou a se processar, o alfa vai aumentando de zero até um valor máximo, que é quando o limitante ele é completamente extinto. Então, no final, eu não tenho mais A. Por isso, o grau de avanço varia de zero até um número. Que número é esse? Depende do que eu estou alimentando de A, do coeficiente estequiométrico, da unidade que eu estou utilizando para representar essa quantidade, né? Mol, né? Se é quilomol, libramol. Então, observe que varia de zero até um número. Tá? Então, se eu disser para vocês que a extensão foi de 10 mols, de 100 mols, vocês não têm o sentimento de se a extensão foi grande ou não. Depende de informações extras que são o que eu estou alimentando no meu sistema. Mas essa primeira relação aqui, são as relações estequiométricas, elas são muito importantes para que a gente estabeleça, né, essa proporção na reação entre as espécies ali. Certo? Então, assim, se eu isolar todas as espécies para A, B, C ou D, a gente vai ter, então, essas equações aqui. Observe que, de uma forma genérica, eu posso dizer que o número de mols de uma espécie qualquer ali é igual ao número de mols que eu tenho no início, mais o coeficiente estequiométrico vezes a extensão. Então, observe que a extensão ela faz um elo entre todos as espécies. O valor da extensão não é muito importante, assim, ela é apenas uma variável auxiliar, mas que me permite equacionar, né, essas relações estequiométricas. Então, assim, de forma bem genérica, eu posso escrever essa equação aqui. Então, se eu estivesse fazendo, digamos assim, um formulário, né, para a prova, o professor falasse assim, peguem uma página e façam um formulário. Ao invés de colocar, por exemplo, essas quatro relações aqui acima, a gente pode colocar somente essa, né? Porque é uma notação mais compacta. Então, essa equação aqui ela serve genericamente, né, para calcular o número de mols que sai em função do que entra e de um desempenho da reação, que é a extensão aqui, tá? Bom, o que a gente pode perceber aqui? Se a gente somar, né, o número de mols total para todas as espécies, bom, obviamente eu tenho o número de mols total, mais N0, que é o número de mols total que eu tinha no início, mas aqui a gente vai batizar de ΔNi do somatório dos NIs, vezes alfa, certo?
Bom, aqui eu apresento para vocês também a fração molar, para vocês verem como isso evolui. Mas de qualquer forma é importante notar que o ΔΝ da reação pode ser positivo, pode ser negativo, como pode ser zero. Depende da reação, gente. Então, se eu tiver a reação 2A dando 2B, o ΔΝ vai ser menos 2 mais 2, zero. Isso significa que essa reação se processa mantendo constante o número de mols, certo? Mas pode ser que eu tenha a reação 2A formando B. Nesse caso, ocorre a diminuição do número de mols. Então, à medida que a reação processa, o número de mols total diminui. Então, observe, né, que diferente da massa total, o número de mols, né, do meu sistema reativo ele não se conserva. Tá? Pode aumentar, como pode diminuir. E isso pode promover, né, variações, né, na fração molar, por exemplo, ali. A mesma coisa a gente vai ver que ocorre com o volume, podendo causar diluição ou concentração das espécies ali, tá? Mas a massa sempre se conserva, mas o número de mols não. Bom, ponto extremamente importante, a definição de conversão. Como a conversão também é uma definição, é muito importante que a gente, né, saiba, conheça essa definição para que a gente possa aplicá-la. Então, é o número de mols que reage pelo número de mols que alimentou, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente define, né, isso para os reagentes e que é muito interessante que a gente utilize o reagente limitante para fazer o cálculo, tá? Porque daí ele pode variar de 0 a 100%. Então ele é definido para os reagentes limitantes, deve ser usado para o reagente limitante, não seja obrigatório, mas é mais interessante, e ela nos dá uma noção percentual. Então a conversão ela varia de 0 até o máximo, que é quando o reagente limitante se extingue. Então nesse caso eu teria uma conversão de 100%. Então se eu disser para vocês que a minha conversão foi de 99%, fica subentendido, né, sem outra informação, de que a conversão ela foi elevada, certo? Se a gente comparar a definição de extensão, né, usando o reagente A, e a definição de conversão, a gente vai perceber que existe uma determinada similaridade, né? E aí, o que a gente pode fazer? Observe o numerador aqui. Observe o numerador aqui. Então, eu posso, né, por exemplo, né, substituir, né, Na menos Na0. Aqui fica Na menos Na0 menos Na0xa e Na alfa. Então eu posso igualar essas duas equações, tá? Como que eu fiz isso? Trabalhei o numerador aqui, multipliquei toda essa segunda equação por menos e observei que ela tem dois termos iguais que eu igualei. Então o que eu posso verificar? Que o alfa pode ser calculado uma vez que eu tenha xa, ou xa uma vez que eu tenha o alfa. Mas eu me interesso por xa e não por alfa. Mas por que eu isolei alfa aqui? Porque eu vou então substituir nas minhas relações estequiométricas. Mas vamos chegar lá. Bom, então eu tenho menos Na0 sobre Na vezes xa. Lembrando que Na é obrigatoriamente um reagente, então ele tem um sinal de menos. Então eu posso também escrever dessa forma aqui. Na0 sobre módulo de Na, que é o Azinho, vezes xa. Certo? Da mesma forma eu posso ter para o reagente B. Bom, nós vimos essas relações aqui, que são as relações estequiométricas, onde apareceu a variável auxiliar extensão. Se nós então substituirmos a extensão aqui em função da conversão, chegamos a essa expressão. Bom, parece um monte de letras ali, né? Mas essas relações, elas não precisam ser memorizadas, né? Inclusive, elas podem ser consultadas, né? Quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está fazendo prova. Eu nunca obriguei os meus alunos a fazerem, decorar a fórmula, tá? E sim a utilizar, né, e interpretar os resultados. Bom, então tá aqui genericamente, né, a equação onde eu tenho o número de mols da espécie no final em função do início e mais da conversão. Bom, posso escrever então para todas as espécies, ou seja, expandir isso aqui. Tá aqui então as relações. Observe que vai depender do que eu estou alimentando no início
vai depender dos coeficientes estequiométricos e da conversão do sistema. Então, essas são, acho que é o que a gente chama de relações estequiométricas, tá? Então, genericamente, para uma espécie I, a gente pode escrever daquela forma. O Fogler ainda faz um trabalho adicional em que ele coloca o Na0 em evidência. E nesse caso, surge então uma razão aqui, que a gente chama de razão de alimentação, dada uma espécie I para a espécie limitante. Então, são as fórmulas que vocês vão encontrar no Fogler, tá? Ele tem a referência lá no final, ele chama de tabela estequiométrica. Ele obtém essas relações, né, para essa reação genérica, A mais B dando C mais D, tá? E ele chega nessas expressões. Então, o livro do Fogler, ele é disponível nas bibliotecas, algumas vezes disponível na forma digital. Vocês vão consultar e essas relações vão estar lá. Então vocês não precisam memorizar, mas precisam entender para que elas servem, né? Elas estabelecem uma relação estequiométrica entre as espécies. Mas a gente já vai fazer um exercício e isso vai ficar mais claro. Então, aqui está, digamos, nosso quadro de formulário. Observe que nesse momento a extensão ela desapareceu, porque eu não me interesso. Inclusive, no Fogler, ele nem menciona a variável extensão. Porém, eu gosto de fazer, né, de acordo com outros autores, utilizar a extensão para em seguida, né, colocar em função da conversão e aí fazer a extensão desaparecer. Para mim é como, né, chegar no topo de uma escada passando por um degrau, certo? Então assim eu acho que fica mais suave, mas fica a critério. O importante é entender essas relações aqui. Se eu tiver um inerte ali, e é bastante comum que eu tenha um solvente, um inerte, por exemplo, uma reação de combustão, né? Normalmente eu vou ter o nitrogênio como inerte. Então, nesse caso, né, a gente pode colocar ele no meu sistema reativo com o coeficiente estequiométrico igual a zero, porque tudo que entra dele sai, ele não é nem consumido nem formado, certo? Bom, quando a gente está falando de sistemas contínuos, a gente não vai falar de número de mols na saída e número de mols na entrada, mas vazão molar do componente na saída e vazão molar do componente na entrada, certo? Da mesma forma, a gente não vai falar de volume na entrada e volume na saída, mas de vazão. Ou seja, muda a nossa análise, que ela passa a ser por unidade de tempo. Tá? Mas observe que a concentração ela pode ser calculada como a razão entre a vazão molar e a vazão volumétrica. Para um sistema batelado, o número de mols pelo volume, certo? Então, observe as mesmas definições, conversão, só que aqui para um sistema contínuo, e as relações estequiométricas. Observe o que a gente está mudando de N, que era número de mols, para F, que é vazão molar. Então, as relações são exatamente as mesmas, só muda que a gente está fazendo a análise por unidade de tempo, certo? Então assim, a gente ganhou 2 pelo preço de 1. Podemos analisar sistemas batelados ou sistemas contínuos. Vai mudar a unidade da grandeza que a gente está trabalhando, que é número de mols ou número de mols por tempo, certo? Bom, vamos, antes de fazer o exercício, só analisar o seguinte, tá? Observe que se eu fizer um balanço molar, né, de uma espécie, eu tenho o que sai igual ao que entra mais o que é gerado. Se eu comparar então com a relação para a extensão, observe que isso é a geração do componente A. Ou seja, a geração do componente pode ser calculada uma vez conhecida a extensão. Da mesma forma, se eu comparar com a expressão de conversão, a geração do componente pode ser calculada, né, conhecida a conversão. Mas aos balanços materiais, né, a gente vai dar uma atenção maior depois. Por enquanto, somente com essas relações estequiométricas ou balanço em função da conversão da extensão, a gente vai conseguir relacionar o que está entrando com o que está saindo, tá? Ou seja, executar balanços de forma macroscópica. Depois a gente vai dar uma atenção maior aos balanços, porque a gente vai precisar chegar na equação de projeto dos reatores.
Ufa, vamos fazer um exercício, tá, gente? A gente tem um reator, é alimentado com 4 mols de A e 2,5 mols de B. 3 mols de A são convertidos de acordo com a reação. Eu pergunto qual a extensão, qual a conversão e qual a composição na saída do reator. Então, a partir das relações estequiométricas, né, como nesse caso aqui eu dei a performance do reator, ou seja, eu disse que nesse reator 3 mols de A são convertidos. Então, eu disse indiretamente quanto se estendeu a reação, quanto converteu. Então, eu preciso dessa informação para utilizar essas relações que a gente trabalhou aqui. Bom, inicialmente eu não disse que tinha D. Então, assim, eu vou assumir que eu não tenho D no início. Então, eu tenho no início 4 mols de A, 2,5 mols de B. Reagiram 3 mols de A. O máximo que poderia reagir eram 4, porque foi o que eu alimentei, tá? Então, a gente tá ali. Primeira coisa, eu pergunto para vocês aqui, quem é o limitante, tá? Então, se eu dividir 4 do A pelo coeficiente estequiométrico, que é 2, esse número dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. E se eu dividir 2,5 por 1 do B, esse número dá 2,5. Então, 2 é menor do que 2,5, logo A é o limitante, certo? Mas é sempre bom checar, embora aqui, de maneira geral, eu vou utilizar o A como limitante, certo? Quanto de mol reagiu? 3. Eu tinha 4. Então, quanto ficou no final? 1. Certo? Quanto ficou de B? Bom, aí ao invés de ficar fazendo regrinha de 3, a gente vai sistematizar e também pensando aqui que a gente pode estar utilizando uma ferramenta computacional, ou seja, vamos sistematizar esse cálculo. Então, vamos lá. Pegamos as relações estequiométricas para as espécies, tá? Que estão aqui genericamente. Quando eu substituo os valores conhecidos, como o que eu tenho no início de A, coeficiente estequiométrico, o que eu tenho no início de B, coeficiente estequiométrico, o que eu tenho no início de C, que é 0, mais o coeficiente estequiométrico, que é mais 1. Então, aqui estão as relações. Alfa é só uma variável auxiliar. Pelo enunciado, no final eu tenho 1 mol de A, já que reagiram 3 e eu tinha 4 no início. Então, se eu substituir isso na primeira equação aqui, eu tiro que o alfa é 1,5 mol, certo? Posso, então, com esse valor aqui de 1,5, substituir na equação 2 e na equação 3 para calcular quanto que eu tenho de B e quanto que eu tenho de D. Tá aqui embaixo, ó. Posso aplicar direto a definição para calcular XA ou a relação existente entre alfa e XA. Mas vamos aplicar direto a fórmula, né? Então, reagiram 3 e eu alimentei 4, então eu tenho 75% de conversão. Então, aqui me diz o percentual, né? Aqui me diz o valor, que no máximo seria 4. Certo? Então, eu vou deixar um segundo exemplo para que vocês apliquem esses conceitos. Tá? É importante que vocês tentem fazer, e aí observe que nesse exemplo a gente já não está trabalhando mais com A, B, C e D, ou seja, é um problema mais real, mas vocês devem ser capazes de fazer essa abstração. Tá? Então a gente tem uma carga inicial que não foi fornecida, então eu posso assumir uma base, por exemplo, 100 kmol. Tá? Eu tenho 10% de propileno, que é o C3H6, mais 12% de amônia e 78% de ar. Observe que existe o nitrogênio no ar. A gente pode assumir aqui, tá, gente, que eu tenho 79% do ar, nitrogênio, e 21% oxigênio. Aí não tenho mais nada. Eu disse que a conversão do reagente limitante é de 30%. Calcule a extensão da reação e a composição do produto. Então, nesse caso, eu vou calcular quanto que está saindo para minha base. E aí eu posso calcular em termos percentuais usando fração molar. Tá? Ou seja, se eu alimentar nessa proporção aqui, converter 30% do limitante, qual é a composição da saída? Esse é um problema clássico, de processos, de engenheiro de processos devem ser capazes de
fornecer essa resposta com os conhecimentos que vocês têm, certo? Embora vocês possam responder isso, né, com os conhecimentos prévios que você tem, eu peço que vocês utilizem as relações estequiométricas que eu desenvolvi. Elas serão extremamente importantes porque a gente precisa inserir novas equações na nossa análise e é muito importante que a gente saiba escrever da forma de equação, para que a gente possa então lidar de uma forma bastante sistemática. Ainda, quando a gente estender isso para múltiplas reações, tudo fica mais fácil, tá? Nesse momento vocês vão ficar extremamente tentados em fazer aquela regrinha de 3. Regrinha de 3 não é coisa de engenheiro, tá? Então essa regra de 3 sim, na verdade a regra de 3 é uma proporção, tá? Mas assim, resolver puramente por proporção vai fazer com que a gente cometa, né? Facilmente a gente cometa erros, a gente se perca, e se a gente sistematiza escrevendo um conjunto de equações, uma para cada espécie, tá tudo amarrado bonitinho, tá tudo definido. Se eu utilizar um computador, né, ele vai ver lá, tem uma informação suficiente, resolva as equações, acabou, certo? Então a gente tem que pensar, né, se eu estiver analisando um sistema grande com mais, né, reações acontecendo, isso tudo vai facilitar muito a minha vida. Bom, no material, vou passar rápido aqui, ó, existe a solução, mas seria muito interessante que vocês tentassem fazer, tá, esse exercício para que vocês verifiquem, né, a sua dificuldade, se desafiem, né, verifiquem se vocês, né, sabem fazer. Se vocês estivessem fazendo um concurso, né, e que envolve uma prova de conhecimento específico na área de engenharia, né, de processo, isso tranquilamente poderia ser uma questão de concurso, né, onde eu poderia ter as respostas ali dizendo qual é a composição, e aí letra A, B, C ou D. Então, é muito básico esse tipo de cálculo, tá? E a gente vai utilizar ele o tempo todo aqui nessa disciplina. Bom, na sequência, né, para outra semana, a gente vai falar então sobre a concentração das espécies, ainda nesse material ali. Mas por hora eu estou satisfeito que a gente tenha, né, falado para vocês do conceito de conversão e dessas relações estequiométricas. Então, voltando, o que é importante aqui? Essas relações destacadas são as relações estequiométricas. Então, vocês anotariam isso, tá? Isso é o importante que a gente viu até agora. Identificar quem é cada letrinha dessa aí, né? Qual é o seu papel. Porque a partir do enunciado, a partir do problema, né? Eu preciso então, né, identificar quem é o coeficiente estequiométrico, quem é a alimentação, para ver a informação que eu tenho e o que eu quero calcular. Então por hoje é isso.